Rapaziada, não está sendo fácil torcer para a seleção brasileira. Ontem perdemos para a Argentina jogando no Maracanã. Essa que foi a primeira derrota na história das eliminatórias do Brasil jogando em casa. E isso só vem sendo, essa fase da seleção brasileira só vem sendo um desenho da CBF nesse atual momento. É uma organização que está perdida, não tem convicção de nada que está fazendo e isso acaba refletindo muito em campo. Vamos falar da partida de ontem, vamos falar do que aconteceu dentro do Maracanã ontem, uma total falta de organização da Conmebol, dos responsáveis pelo jogo de ontem, onde antes da bola rolar a gente já teve quase um desastre na arquibancada, onde eu não sei quem foi o gênio que teve a ideia de colocar ingressos mistos para Brasil e Argentina. Merece um prêmio, sim, merece um prêmio de burro do ano, de asno do ano, porque é uma coisa que eu não consigo entender quem teve a ideia de colocar do mesmo lado, junto, brasileiros e argentinos, onde a gente sabe que teria provocação de qualquer um dos lados, principalmente porque a Argentina vem num título mundial, e a gente sabe que o brasileiro não ia deixar barato, ia dar um jeito de zoar os argentinos, que também iam retribuir com ofensas e racismo, porque é o que eles fazem. Sei que não é chato generalizar todos os argentinos, mas a gente sabe que eles são essas pessoas que cometem crimes. E ontem, logo no hino nacional, na hora que foi tocar o hino da Argentina, teve uma vaia como era de se esperar dos torcedores brasileiros e começou uma brigaiada na torcida. A gente não conseguiu ver exatamente se teve um confronto de brasileiros com argentinos, mas deve ter tido. Aí depois entrou a polícia, os seguranças no meio, os policiais começaram a agredir torcedores da Argentina. Foi uma cena totalmente desastrosa, atrasou o início da partida em quase meia hora. Os jogadores da Argentina foram lá e tentaram separar, acalmar os nervos dos torcedores, dos segurança, dos policiais, e isso acabou atrasando o início da partida, que foi triste porque a gente esperava um espetáculo que envolve Brasil e Argentina e acabou tendo esse atraso por uma confusão, um despreparo totalmente amador dos organizadores da partida de ontem. Mas agora vamos falar do jogo de ontem, onde a gente teve Brasil e Argentina chegando para esse confronto, onde as duas equipes estavam vindo de derrota. O Brasil perdeu para a Colômbia e a Argentina perdeu por Uruguai, e a gente sabe que a Argentina está no momento melhor que a gente, é a atual campeã do mundo, e o Brasil está perdido, está com o Fernando Diniz como um treinador interino, não está jogando bem, e ontem o Brasil começou melhor na partida. Gostei da escalação. O Gabriel Jesus entrou vindo de uma lesão, ele não jogou o jogo contra a Colômbia e ontem começou a partida. Eu gostei particularmente do Gabriel Jesus, sei que é difícil falar do Gabriel Jesus na seleção porque muitos não gostam dele. Eu particularmente acho ele um baita jogador, acho que ontem ele fez uma partida ok, foi bem, a principal chance de perigo saiu dos pés dele no segundo tempo, mas no primeiro tempo o Brasil estava tentando propor jogo, estava controlando bem a partida até aquele momento. O Messi não apareceu na partida. A Argentina estava se defendendo muito bem, que é uma coisa que a Argentina sabe, se defender muito bem, e o Brasil sofria muito para criar lá no ataque, muito porque o Rafinha era o jogador mais acionado na partida, mas ele tinha muita dificuldade de criar jogadas, de ir para cima. Ele tentou lá um elástico. Nossa, chega a ser triste o que ele fez. Tentou dar um elástico lá na lateral do campo e acabou a bola indo para fora. O Rodrigo não está bem nessa função dele. Eu, particularmente, não gosto e não concordo do Rodrigo jogar nessa função de 10. Eu acho que não é a característica dele. Ele pode jogar, mas não é o melhor Rodrigo. Eu prefiro ele pelas pontas,
talvez no lugar do Rafinha, deixaria o ataque mais rápido e colocaria o Rafael Veiga, mesmo que eu não ache o meia armador excelente, a melhor opção como meia na seleção brasileira, mas é o cara que tem, já que o Paquetá não pode ser convocado, então eu colocaria o Rafael Veiga como meia da seleção nesse momento, e isso ajudaria lá na frente o Rodrigo criar mais pelos lados, abriria mais o campo. Ainda mais que tem o Gabriel Jesus, que é um jogador que movimenta muito, e o Gabriel Martinelli também, que é um cara rápido, e ontem foi muito isso. Eu achei que o Rodrigo não conseguiu criar e a seleção teve essa carência de criação. Os dois volantes, o André eu acho que fez uma belíssima partida, Bruno Guimarães eu acho que ainda não conseguiu entregar o que ele pode entregar com a camisa da seleção, e o sistema defensivo sofreu pouco até, mas a gente vê que o lado do Emerson Royal é um lado bem frágil. Ele tem muita dificuldade para marcar. Eu não acho ele um bom lateral, não acho que ele é um lateral nível de seleção brasileira, mas no primeiro tempo o jogo ficou muito amarrado, muitas faltas. O Brasil estava nervoso, teve o Gabriel Jesus amarelado numa entrada que ele deu no Depou, não foi uma cotovelada, foi um tapa, foi sem querer, mas eu achei justo o cartão amarelo. Foi um jogo que a bola praticamente não rolou, acho que eles 45 minutos. Se rolou 20 minutos, se tivemos 20 minutos de bola rolando, foi muito. O Brasil apoiou muito, mas soube bater também, porque o Brasil ultimamente era mais saco de pancada da Argentina do que não sei o que. Mas ontem o primeiro tempo ficou muito nisso, poucas chances de criar, o Brasil com essa dificuldade, a Argentina também não estava criando, e no segundo tempo o Brasil voltou do mesmo jeito, o Brasil estava melhor na partida, eu estava gostando do que o Brasil estava fazendo, o Brasil estava mandando na partida, não era uma partida magistral, mas era uma partida aparentemente que estava sendo segura, até que no comecinho do segundo tempo o Brasil teve a grande chance da partida dele até o momento de abrir o placar e fazer 1-0, que foi numa bela arrancada do Gabriel Jesus, e o Gabriel ele saiu driblando muito bem, aí numa bola que sobrou para o Gabriel Martinelli dentro da área, ele meio afobado finalizou em cima do Dibu Martinez, que eu acho que nesse momento faltou uma paciência para o Martinelli de erguer a cabeça rapidamente e olhar onde estava o goleiro posicionado, porque dava para ele fazer isso, mas ele acabou finalizando em cima do goleiro argentino, e depois acaba saindo o gol da Argentina, que não estava bem na partida, mas o Brasil novamente na bola aérea sofre um gol. O Gabriel Magalhães, na minha opinião, foi quem falhou nesse lance. Ele poderia ter marcado o Otamendi, que subiu junto com o André, mas o Otamendi é mais alto que o André e tem mais impulsão que o André, então por isso eu acho que o Gabriel Magalhães deveria ter encostado na marcação, ficado junto com o Otamendi, que subiu praticamente sozinho e cabeceou forte quase no ângulo do Alisson, não tinha como ele defender, e fez 1-0. E depois disso o Diniz fez algumas alterações, colocou o Hendrick no jogo, colocou o Joelton, que viria a ser expulso depois, tentou fazer alguma coisa diferente, mas a seleção brasileira está muito mal organizada, mal treinada, os jogadores não entregam o que entregam em seus clubes, e isso é uma coisa normal na seleção brasileira ultimamente. A gente vê os jogadores estrelas como Rodrigo, Marquinhos na zaga, o Bruno Guimarães agora, que nos seus clubes jogam demais, são os principais jogadores dos seus clubes, mas chegam na seleção brasileira e não conseguem jogar. E ontem aconteceu muito isso, o Brasil fez o 1-0, a Argentina fez 1-0 e conseguiu administrar muito bem, porque o Brasil criava muito pouco. Depois entrou o Rafael Veiga, que também não entrou meio sem posição, ele tentou fazer algumas coisinhas, mas é uma seleção brasileira muito perdida. E o Joelton, para ajudar, foi expulso de uma forma injusta, na minha opinião. Ele não deveria ser expulso naquele lance, mas o árbitro estava muito mal intencionado naquela partida. Como é de costume pelo lado argentino, sempre tem um juiz ajudando, e ontem não foi diferente. Ele ficava apitando faltinhas que iam pilhando o jogo. Aí teve esse lance da expulsão para cima do Joelton, que ele tirou o jogador brasileiro, mas não vejo, mesmo com o Joelton em campo, não vejo que
não via que a seleção brasileira poderia buscar um empate ou uma virada. A seleção brasileira está muito bem e isso é um retrato do que eu falei no começo do vídeo, é um retrato da organização da CBF hoje. A gente sabe que o Diniz certamente não deve ficar na seleção brasileira, ele está aí para tapar buraco e não acho que seja um Ancelotti igual falam, não sei se ele vai aceitar pegar essa bucha que é a seleção brasileira. A gente está vivendo uma das piores fases na história da seleção, mas isso, por um lado, é um bom sinal, né? Porque historicamente a seleção brasileira, quando não vai muito bem nas eliminatórias, consegue uma classificação suada, acaba vencendo a Copa do Mundo, foi assim em 94 e em 2002, então é um sinal de esperança, mas é bem preocupante porque naquela época a gente tinha grandes estrelas. Hoje a gente tem uma que é o Neymar, mas que está machucado, está enfrentando alguns problemas físicos e não é sempre que ele está à disposição da nossa seleção. E agora acaba as eliminatórias por enquanto, volta só no ano que vem. O Brasil está em sexto lugar nas eliminatórias, perigoso, mas eu acho que o Brasil vai conseguir classificar para a Copa, porque agora aumentou as vagas, então não vejo muito arriscado. Acho que o Brasil vai conseguir jogar melhor, vai se encontrar. Sei que está sendo difícil ver a seleção brasileira jogar do jeito que está jogando, com os jogadores entregando praticamente nada, mas eu acho que vamos aguardar agora, né, o ano que vem. Vamos ver quem vai ser o treinador da seleção, se vai manter o Diniz, coisa que eu não acredito, pela pressão que já está sofrendo, e também não acredito que tenha um planejamento para trazer um treinador com uma convicção. Eu não acredito que tenha uma convicção do presidente da CBF. Hoje a CBF, historicamente a CBF é um órgão muito desorganizado, mas ultimamente a gente vê um presidente que não entende praticamente nada de futebol, é um perdido, tá lá por não tem competência para exercer esse cargo e isso tá, como eu falei, refletindo no campo. É uma desorganização que vai virando uma bola de neve e acaba resultando no que a gente está vendo, uma seleção que está passando vergonha nas eliminatórias até aqui, pela primeira vez na sua história. O Diniz praticamente quebrou recordes, né? Recordes negativos. A primeira vez na história que a seleção brasileira perde 2 jogos nas eliminatórias consecutivos. Primeira vez que perde 3 jogos consecutivos nas eliminatórias. Primeira vez que perde para a Colômbia nas eliminatórias. E a primeira vez da história das eliminatórias que o Brasil perde jogando em casa e ainda perdeu para sua maior rival, que é a Argentina. E é isso. Quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam da partida de ontem, dê a opinião de vocês, pois quero ver o que vocês acham desse momento da seleção brasileira. E lógico, não se esqueça de se inscrever no canal, dá uma fortalecida demais, compartilha esse vídeo com os amigos. E é isso, tamo junto e até o próximo vídeo, valeu!